Olá, mamães e futuras mamães. Eu sou a Daniele E eu sou a Laura. e o nosso tema de hoje vai ser sobre Vai ser sobre a gravidez. E aí, descobri que tô grávida. E agora, Dani? e agora, ferrou ou Não não? ferrou? O que eu posso fazer? O que eu posso esperar? Vamos descobrir junto, então. Pega aí sua caneca de café, põe o seu fone de ouvido e vem conversar com a gente. Descobrir a gravidez é aquele mix de emoções, né? Para algumas vai ser uma notícia boa, porque estavam esperando por isso, porém para outras nem tanto, né? Vai ser aquele baque, né? Mas cada uma vai levar de uma forma diferente. Mas agora já aconteceu, e aí? Como que vai ser agora? O que que vai acontecer comigo? Como que vai ser as mudanças pela qual eu vou passar, né? E como que eu posso lidar com isso? Então a gente vai falar um pouquinho mais nesse sentido. Como lidar, né, com essa experiência da melhor forma possível. Acho que descobrir uma gravidez é sempre uma surpresa. Independente se você tá esperando ou não, se você tá tentando ou não tá. Eu acho que descobrir uma gravidez é sempre uma surpresa pra gente, né? E aquela história, a gente nunca tá preparado como a gente acha que tá. Quando a gente descobre, é sempre surpreendente, assim, uma mudança de vida mesmo. Com certeza. E o foco, assim, desse tema de hoje é a gente passar um pouquinho sobre as mudanças de cada trimestre dessa gestação aí que surgiu e o que que vai modificar, né? Então, começando ali, descobrir que eu tô grávida, tô no primeiro trimestre. Quais que vão ser as mudanças pela qual eu vou passar? Então, vamos lá. O primeiro trimestre, dizem que é um trimestre, é o mais bagunçado, né? Entre aspas, assim, o mais bagunçado de todos. Porque é um misto de emoções. Então, às vezes é alegria, porque eu descobri, às vezes é desespero, porque eu descobri uma gravidez que eu não esperava. Os hormônios começam a mudar, então começa a liberar HCG, que é o hormônio da placenta, começa estrogênio e progesterona lá em cima, jogando alto, assim. E isso tudo traz mudanças no nosso corpo, mudanças na nossa mente, mudanças no nosso organismo como um todo, né? Afinal, agora a gente está se preparando para gestar um bebê. E esse primeiro trimestre, que são ali até mais ou menos 12 semanas, né? São os meses cruciais, porque é onde mais esse bebê vai se desenvolver. Então, é onde esse bebê vai começar a formar as partes do corpinho dele, coração começa a bater aí nessa fase, começa a ter o pulmão começa a se formar, então tudo vai começando a se formar aí, e por isso é um período crucial que a gente fala. Por isso, quanto mais cedo se descobre a gravidez, melhor é para esse começo de gestação, né? Existem medicações que a gente precisa começar até antes de 12 semanas. Então, por exemplo, ácido fólico, que é importante para o fechamento do tubo neural, precisa ser começado antes das 12 semanas, né? O ferro também. Sulfato ferroso, tudo isso. Então, quanto mais cedo se descobre, melhor. Sim. E como a Laura falou que tem esse aumento aí do HCG, inclusive ele que é o hormônio responsável por indicar a gravidez. Então, tanto naquele exame de farmácia que a gente faz, né, que é a fitinha que a gente mergulha no xixi, ele também detecta o HCG, porém na urina, e tem o exame de sangue, que é um pouco mais fidedigno, né, que a gente fala para ter plena certeza, é importante fazer também. Então, nesse começo da gravidez, esse hormônio ele tá lá em cima. Então, por isso que é o melhor momento de se realizar esses exames para detectar a gravidez. Porque quando ela já está mais avançada, esse nível desse hormônio vai caindo e também pode causar ali, às vezes, um falso negativo. É. E esse é o hormônio que é responsável, vocês podem culpar esse hormônio, pelos enjoos, né? Então, enjoo matinal, é a mulher que tem hiperemese gravídica lá, que fica, que vomita o tempo inteiro. Esses enjoos, eles são principalmente causados pelos níveis de HCG que a gente tem no organismo. E aí, a gente precisa remediar, né? Porque não tem como eu diminuir isso. Então, sim, a gente fala que é comum que se tenha enjoos, a gente só precisa ficar atento à quantidade, né? E algumas dicas, assim, água com gás pode ajudar quando tiver enjoada, água com gás e limão. Comer uma bolachinha de água e sal, que seja antes de você levantar da cama, porque é o maior período que você passa sem comer. Aí, a hora que você levanta, o organismo sente a fraqueza lá, sente a falta desse alimento e vai te causar enjoo. Comer fracionado, né? Então, em porções menores, mas mais próximos uma refeição da outra. Então, tipo, comer de 3 em 3 horas pode ser interessante para diminuir esse enjoo, porque quanto mais tempo você passa sem comer, mais náusea vai dar, mais enjoo vai dar. Até porque a mulher, quando fica grávida, acha que vai ter que comer por dois, né? E não é bem assim. Tem que ter também uma alimentação equilibrada, inclusive vai ajudar também na questão desses enjoos.
E aí, outro hormônio que vem agindo aí é a progesterona, né? A progesterona é o que a gente fala que é a guardiã da gestação. Então, ela vai proteger o útero, como se protegesse, assim, fortalecesse ali o útero para segurar esse bebê e evitar. Ela, na verdade, relaxa a musculatura uterina. Então, ela evita que esse útero se contraia, né? Fique contraído e expulse esse bebê. Então, é um hormônio que vai estar ali na manutenção mesmo da gestação, atuando no desenvolvimento das mamas, que prepara para, né, produção de leite, enfim, que vai vir depois. O que mais? Porém, a progesterona, né, com esse aumento também, ela também causa alguns efeitos na mulher, né? Causa muita sonolência, fadiga, constipação. Então, como a gente disse, né, nesse começo ele é bem terrível mesmo, porque é esses dois hormônios lá no pico e é o momento que a mulher mais sente esses incômodos, né? Cansaço, né, Muito excessivo. cansaço. O sono vem daí. Sim. Começa também a ter uma maior frequência urinária, né? Já começa a ir mais vezes ao banheiro. E isso também vai aumentando ao longo da gestação, por conta do bebê ir crescendo, vai piorando. Mas já no comecinho ela já começa a sentir essas mudanças. E aí, o último hormônio que vem atuando aí, nessa fase que vai começar, né, a gravidez, é o estrogênio. Então, o hormônio que é responsável pelo desenvolvimento e crescimento desse bebê. Também produz o crescimento uterino, então ele vai estimular essa fibra muscular do útero para que ela cresça, para que caiba aquele bebê ali dentro, aumenta o fluxo sanguíneo, auxilia o desenvolvimento fetal, mas ela também traz alguns sintomas, né, alguns sinais que vão ser o enjoo, o cansaço, alteração de humor. Eu acho que é uma fase que a gente pode resumir assim com cansaço, enjoo e sono. E humor super, tipo, bagunçado. Então, como a gente falou, a importância de iniciar nesse primeiro trimestre as vitaminas pré-natais, que é o ferro, o ácido fólico, né? Investir também no descanso, né? Procurar ali um apoio emocional de quem você for mais próximo, seja do esposo, da família, da mãe, enfim, alguém de confiança, né? Que é um momento que você está descobrindo ali uma mudança muito significativa na sua vida. Então, para você também não passar por isso sozinha. Se você faz terapia, acho importante manter, se não faz, comece também, porque é uma mudança radical e a gente precisa de um preparo não só físico, mas psicológico para isso. E olha que é uma baita mudança. Sim, A gente vira de cabeça para baixo nessa fase, né? E também a importância da gente começar o pré-natal cedo, né? Então, quanto antes, é para fazer o primeiro ultrassom, né? Aquele ultrassom que vai dizer pra gente se esse bebê tá implantado certinho, se o coração tá batendo bonitinho, se a idade gestacional, então ela fica mais fidedigna se você faz esse ultrassom antes das 12 semanas ali. Para definir a data provável do parto com mais. Não tanta precisão, porque nunca é preciso, mas é o que vai dar mais. Vai dar o norte, né, da Isso. gestação, assim. Então, acho que vai definir algumas condutas, enfim. Eu acho que é um exame muito importante que a gente consegue fazer e tem maior especificidade, então ele é melhor se ele é feito antes das 12 semanas, certo? E aí, passando, então, essa confusão de sentimentos, esse mar de hormônios, a gente chega na paz do segundo trimestre. Sim, esse é, né, pela maioria das mulheres, relatado acho que como o trimestre mais tranquilo. A fase boa da A fase gestação. boa, né? Que a mulher está plena, O a cansaço. barriga começa a aparecer. O cansaço passou, agora você tem vontade de fazer as coisas de novo, volta a ter o vigor. É quando a mulher fica brilhante, né? Que eles falam. É um período de ouro, né? Isso. E nessa fase da gestação, então, a gente ainda tem ali o estrogênio e a progesterona em alta, né? A placenta, ela começa a se tornar mais principal fonte ali de produção desses hormônios, né? Então, isso alivia, no caso, o bebê ali, né, que está se desenvolvendo, que para sustentar essa gestação. Aqueles hormônios que a gente tinha antes, a gente vai continuar tendo. A gente tem uma queda do HCG, né, que foi o que a Dani falou lá no começo. Esse hormônio ele vai cair. E aí a gente vai ter, na maioria das vezes, um alívio dos enjoos aí. Então, aqueles enjoos que sentia, que vomitava muito, eles tendem a melhorar, né? Que a placenta vai assumir completamente a produção hormonal.
E aí o que vai ficar em alta mesmo vai ser a progesterona e o estrogênio. E aí a progesterona vem para manter essa gestação, né? Então, para manter o útero relaxado. E pode continuar causando alguns efeitos ainda. Então, como ela tá muito alta, você ainda pode ter constipação, né? Não conseguir evacuar, sentir às vezes um pouquinho de fadiga. Tudo isso é o comum esperado, né, para essa fase da gestação. Pode começar a ter azia também, não é por conta do cabelo do bebê, porque o bebê é cabeludo, é a ação da progesterona. E aí o estrogênio entra junto com a progesterona nessa para ajudar no desenvolvimento. Então, desenvolvimento das mamas, desenvolvimento do bebê, desenvolvimento do útero. É o estrogênio que vai fazer o cabelo ficar bonito, a pele ficar brilhante, que todo mundo fala, né, que a gestante tem um brilho diferente. É isso, é a ação do estrogênio no nosso corpo que tá lá em cima e que causa essas mudanças no nosso organismo. E tem outros hormônios também que vão entrar aí com mais força nesse segundo trimestre, que também vão trazer algumas alterações, vão fazer ali a manutenção da saúde vital do feto, vão contribuir para o desenvolvimento das glândulas mamárias também, né? Tem a relaxina também que vai estar presente nesse período, que ela é produzida pela placenta e pelos ovários, e ela tem a função de relaxar ali os ligamentos e as articulações, né, do corpo da mulher, da região pélvica principalmente, para preparar o corpo já para o parto. É principalmente da região pélvica, né? Mas a relaxina ela atua de uma forma geral nas articulações da gestante. Então a gente precisa entender. É por isso que a gente fala que gestante tem risco de queda, que tem que cuidar para não cair, porque é pior, é mais fácil de cair. É muito comum que gestante torça o pé. Gente, eu nunca caí na minha vida. Quando eu tava gestante, era tipo eu ver uma escada, a escada me chamava que eu caía. Eu comecei assim a ter medo de descer a escada, porque eu caí acho que umas 3 vezes na escada. E eu juro, nunca fui de cair. Na escola a gente falava que eu era lagartixa, porque eles tentavam me derrubar e eu não caía, eu ficava em pé. E aí na gestação, não, eu comecei, tipo, descia uma escada, caía. É impressionante. Isso é muito perigoso na gestação, né, na verdade. Falo aqui brincando, mas é super perigoso. Na gestação pode trazer diversas complicações aí na saúde materna e fetal também. Só voltando um pouquinho, o estrogênio ele também causa alteração na coloração da pele, né? Então, por isso aparece aquela linha na barriga, né, que a gente chama de linha negra. Pode perceber que a axila, a virilha, essas regiões ficam mais escurecidas, altera a cor do mamilo. Pode começar a aparecer manchinhas na pele, né, que é o que a gente chama de melasma. Usar protetor solar é extremamente importante. Se hidratar bastante, beber bastante água, né? Isso. Alimentação também saudável também ajuda. E essas mudanças também do segundo trimestre, como a gente falou, reduz ali um pouquinho das náuseas, do vômito, da fadiga. A mulher começa a ter mais energia nesse período e junto com essa energia também vem ali a libido. Algumas mulheres relatam o aumento da libido nesse período, que é o período melhor para namorar bastante. E assim, gente, se você não tiver nenhuma contraindicação médica, namorar na gestação faz super bem, tá? Tanto pra mulher quanto pro marido. Pro relacionamento de vocês. E ajuda ali também na questão do colo, talvez uma preparação do colo, porque principalmente mais na reta final da gestação, né? Mas o homem, o sêmen do homem, ele libera ali uma substância no útero que é a prostaglandina, que ajuda o útero a se preparar para ir afinando, amolecendo para a hora do parto. Então, se você tem o seu parceiro aí junto e tiver vontade, óbvio, como a Laura falou, podem namorar à vontade, que vai fazer bem. Parceiro ou parceira também. Namorar não é só penetração, então. No caso aqui que a gente fala da prostaglandina, sim, é o que tá presente no sêmen do homem, mas o namorar no geral, gente, na gestação é liberado, a não ser que você tenha uma contraindicação médica específica. E aí a gente vai ter, então, um período que tem maior estabilidade emocional, que os hormônios eles estão mais regulados, estão em alta, mas eles são mais controlados ali, o corpo já acostumou com aquele aumento. A mulher começa a ver a barriga crescer, então você começa a se sentir grávida, né? Você começa a se reconhecer. A movimentar também. O bebê movimentar, toda a consulta você consegue ouvir o coração. Então acho que é outra vibe, assim, é uma fase que é de ouro mesmo, né? Sim, com certeza. E atividade física? Dicas então pra gente fazer nesse aproveitar esse segundo trimestre. Atividade física. Se já fazia atividade física, continuar, né? Claro, com uma frequência talvez um pouco menor, uma carga menor. Se não,
pode iniciar também, inclusive é indicado nesse período já começar ali talvez a fisioterapia pélvica também é muito importante para ajudar com o parto, fortalecer ali a musculatura pélvica, né, abdominal, para prevenir futura diástase, né, e ajudar também no controle da retenção urinária depois, né, que o bebê nasce principalmente, porque o bebê ali tá crescendo, ele tá pressionando a bexiga da mulher, por isso que nesse período ela começa a ir mais frequentemente no banheiro. E depois que ele nascer, esse útero ainda ele vai voltando ao lugar, os órgãos ali que estavam, né, espremidos, apertadinhos, vão retornando ao lugar, então é importante ter essa musculatura forte também, para ele não ficar, como posso dizer, frouxo ali, né, solto e voltar pro lugar certinho. Isso. E fora a hidratação, né? Igual a Dani já falou, então beber bastante água, hidratar a pele, usar protetor solar. Tudo isso é importante pra gente manter a nossa saúde, né? Então a pele boa para que depois não venham evitar estria. Não que, vou usar creme Não vou hidratante, não vou ter estria. Não, vai ter, eu sempre usei e tive. Então, assim, faz parte, né? E é uma ótima fase para a gente começar a se planejar. Então, se você quer ter uma equipe, procurar essa equipe, quem que você quer que te acompanhe, planejar o parto e o pós-parto também, né? Que é importante a gente também se preparar para o puerpério. Sim, então montar o seu plano de parto com a ajuda da sua doula, da sua enfermeira obstetra, né? O que você almeja para aquele momento. Começar a pensar ali no chá de bebê, né? As mulheres já começam a montar o enxoval. Então é curtir esse período, né? Curtam bastante, que esse é o melhor período da gravidez. E aí, passando do segundo trimestre, a gente vai entrar então no terceiro, que é a reta final da gestação, né? É um momento que a gente tá ali super se preparando para a chegada do bebê. O tempo de terminar o enxoval, lavar as roupas, terminar de montar o quarto. Se ainda você não se preparou para o parto, então se você ainda não pensou no seu tipo de parto, em quem que você quer que te acompanhe, ainda não fez o seu plano de parto, ainda não tem uma equipe, ainda dá tempo, né? É um momento que ainda dá tempo de você correr atrás de algumas coisas para você ter a melhor experiência que você quiser ter ou que você puder ter, né? E nesse período da gestação, do terceiro trimestre, é o período ali que a mulher não só começa a se preparar nesse sentido, o bebê vai chegar, mas o corpo dela também já começa a dar esses sinais, né, de que está se preparando para esse momento. Então, começam ali com as contrações de treinamento, né? Então, ela vai começar a sentir essas contrações de formas esporádicas, né? Eu senti um pouquinho aquele dia, depois eu senti daqui 2 dias e vai aumentando aos poucos essa frequência das contrações. Elas não são dolorosas a princípio, essas contrações de treinamento, então por isso também que você consegue fazer essa distinção de estou em trabalho de parto realmente ou não, ou tem alguma coisa errada ou não, por conta da questão da dor também. E é a fase final de amadurecimento do feto, né? Então, do bebezinho lá, ele agora nessa última fase vai estar preparando, terminando de formar os órgãos. Então, termina de formar o intestino, termina de amadurecer o pulmão, tudo isso governado pelos hormônios da gestação, né? O útero continua relaxando, tentando inibir as contrações. Essas contrações de treinamento podem acontecer, podem iniciar até antes, lá com 20 semanas. E aí é ficar de olho, assim, é uma contração esporádica, que não dói, que dura pouco tempo, ou é uma contração que tá vindo com bastante frequência, que dói quando vem, tá vindo forte, tá próxima uma da outra. Então a gente precisa, nesse caso, procurar um médico, tá? Mas caso contrário, é só observar mesmo a frequência dessas contrações. A gente pode observar também começar a produção de leite. Então, às vezes, apertei o peito lá e vazou um pouquinho de leite, ou tava aqui e saiu um pinguinho de leite. Pode ser que aconteça, porque é uma fase que já tá preparando para a chegada do bebê. Então, pode sim ter a presença do colostro ali, né? Que a gente fala. A mama já tá ficando madura, né? Naquele momento, você, você percebe as veias ali da mama mais visíveis, né? Ela fica bem brilhosa, inclusive, né? E a relaxina, que a gente já falou, é um hormônio que está atuando desde o segundo trimestre e que aqui ele fica mais intenso. Justamente principalmente na parte pélvica, né? Que é o que vai ajudar, por exemplo, na mulher que vai ter um parto normal, né? Um parto vaginal. Ela vai ajudar a amolecer. Amolecer não, né? Mas vai dar uma aliviada ali nessas articulações para a mulher conseguir fazer aquela movimentação da pelve para o bebê passar, né? Auxiliar o bebê na descida ali na pelve. É uma fase que pode vir com muita dor, assim, dor nas costas, dor baixo ventre que a gente sente, né, aqui no pé da barriga,
porque o bebê encaixou, um peso, pontadas na vagina, pensar que agora esse bebê tá grande, é uma criança já, que vai sair dali. E tem uns ali que vão sair, assim, quase indo pra faculdade de tão grandes. Então, sim, a gente sente esse peso no nosso corpo. As costas doem. Tudo isso faz parte, né? A gente pode auxiliar com alongamentos, com yoga, pilates, fisioterapia pélvica. Tudo isso pode ajudar a melhorar esse desconforto. E azia, né? Azia começa a ter bastante. Dizem que aumenta muito no terceiro trimestre. Azia e inchaço também. A mulher, nesse momento, ela começa a reter mais líquido, até porque o fluxo sanguíneo dela também aumentou ali. Ela precisa bombear sangue para ela e para um outro ser que está se desenvolvendo. Então, é comum também essa retenção, principalmente no final do dia, a mulher se sentir mais inchada, ficar com aquele pé parecendo um pãozinho, né? O rosto também enche um pouquinho, as mãos. Claro, se atentar também se esse inchaço não tá muito exagerado, porque também indica ali um sinal de alerta para outras Pra coisas. pré-eclâmpsia, principalmente. Mas é comum nessa reta final ter esse inchaço. Falta de ar também, né? Pensar que o útero tá enorme aqui, comprimindo o nosso diafragma, que também afeta o funcionamento do nosso pulmão. Então, o diafragma, que é o que permite a gente fazer o movimento de inspirar e expirar, ele vai estar contraído lá e não tem muito para onde ele aumentar. Isso pode gerar falta de ar, fadiga, né? Que não consegue andar muito tempo, já fica cansada. A relaxina que muda, igual eu falei, muda a pelve, muda o jeito da mulher andar também, né? Aquela andar de patinho, de pinguim, né? Luizinho. E como a Laura falou que tem essa compressão aí do nosso diafragma, a gente indica nessa fase também da mulher ficar deitada, né, lateralizada do lado esquerdo, porque ajuda a descomprimir ali a veia cava que a gente tem, né, para dar mais suporte de sangue, né, de circulação para o corpo. Então, a gente indica essa posição para a mulher. Às vezes é uma posição mais confortável, né? Que mais? Bom, nesse período também a gente tem ali o aumento da prolactina, né, da ocitocina. A prolactina ela vai ajudar na produção do leite, na descida do leite, e a ocitocina tanto nas contrações uterinas como também nessa ajuda para descida e ejeção do leite. Essa mudança hormonal que a gente tem, esse aumento de hormônios e depois a mudança hormonal que vai ter a queda da progesterona e do estrogênio para vir a prolactina e a ocitocina começarem a atuar efetivamente. Então, essa transição hormonal, ela pode causar bastante alteração de humor, né? Então, alteração de humor, às vezes é uma mulher que vai ficar mais chorosa, uma mulher distante fica mais sensível, ou ela vai ficar mais feliz, vai aumentar libido, apesar de ser uma fase que a gente já tá um pouco mais cansado. Vai variar de corpo para corpo, mas é comum que tenha uma alteração de humor ali mais fácil, né? Que seja mais fácil de mudar esse humor da mulher. E também tem um negócio que a gente chama, eu acho muito legal, é o instinto de ninho, que a gente fala. Então, o corpo da mulher entende que esse bebê tá chegando e tem a necessidade de organizar as coisas para esse bebê chegar, então de deixar tudo pronto. É a fase que a mulher vai querer e vai assim, ó, correr para deixar o quarto pronto, para deixar a casa arrumada para receber o bebê, porque tem que tirar o não sei o que de baixo, tem que trocar de lugar, tem que fazer mudança, lavar cada cantinho, lava até o teto. E a gente costuma dizer, na prática, né, claro que não é com evidência científica, mas na prática a gente fala que o dia que a mulher acorda no terceiro trimestre, assim, tipo, pro final da gestação, e ela começa a arrumar a casa inteira, assim, dá aquela louca pra fazer faxina, a faxina do ano, aí é porque esse bebê tá chegando. É o corpo da mulher avisando, a mente dela avisando que tem um bebê chegando. E ela tem esse sentimento de deixar o ninho preparado para receber esse bebê, né? Esse filhotinho. Inclusive, aproveitando o gatilho que a Laura falou, voltando ali um pouquinho da ocitocina, né? Inclusive é algo que eu até indico para as minhas gestantes que eu acompanho, nessa reta final, quando elas já estão ansiosas ali, querem entrar em trabalho de parto, eu indico muito elas ficarem bem próximas do companheiro, da companheira, da família, para ajudar nessa liberação da ocitocina, porque a ocitocina vai estimulando ali já as contrações do útero. Então, banho quente também ajuda muito, bebidas quentes, um chocolate quente, principalmente se tiver no inverno, fica uma delícia, né? Canela. E ajudam, né, nessa questão de ajudar nas contrações, né, da liberação da ocitocina. Só uma coisa importante, assim, não vá querer induzir trabalho de parto e fazer... Isso aqui não é uma indicação de indução, tá, gente? Só pra deixar bem claro.
Antes que comecem a falar, mas a fulana tá indicando fazer isso para induzir o parto, não é uma indicação de indução, é uma indicação para você preparar o seu corpo, que vai ajudar a preparar o seu corpo para o trabalho de parto. Sim, no final da gestação, pode ser que isso acabe, por exemplo, uma relação sexual acabe induzindo contrações, mas não é uma indicação de indução, até porque indução de parto a gente precisa ter se é fora antes das 37 semanas, ou até antes das 42, né, que é a fase final que a gente espera ali, que o bebê nasce até 42 semanas, a indução precisa ter é, indicação, né? Precisa ter um motivo de saúde que solicite essa indução. Não pode ser assim, tá pesado, quero que nasça logo. Essa indicação é mais assim, para o seu corpo já ir entendendo que ele precisa produzir aquele hormônio de forma natural para esse processo ocorrer de forma natural, mais natural possível, né? E então é mais dicas assim, né? O que você pode fazer, principalmente na reta final. Isso. Também é o tempo, igual eu falei, dá tempo ainda de você fazer o seu plano de parto, de você discutir com uma equipe de saúde o que você quer para o seu parto. É um momento assim, durante toda a gestação, na verdade, se você tiver um parceiro, uma parceira, uma mãe, alguém que está te acompanhando nessa, leva junto para todas as consultas. Agora, mais ainda, igual a Dani falou, quando a gente está perto de quem a gente ama, quando a gente está do lado, tem carinho, tem, né, essa troca assim gostosa, a gente libera a ocitocina. Porque a ocitocina é o hormônio do amor, né? E aí a gente tá liberando isso ali. E é muito importante agora pro final da gestação, principalmente para essa mulher se manter mais tranquila, assim, para diminuir a ansiedade que vai ter do parto, a ansiedade que vai ter de como cuidar desse bebê, né? Eu acho que é um momento assim, foca em você, se concentra, se conecta com o bebê, porque agora a gente tá chegando, entendeu? Já vai chegar e daqui a pouco esse bebê tá aí no seu colo. E é isso, e aproveita para se preparar, se você não se preparou ainda. Aproveita para estudar, estuda sobre puerpério, por favor, estudem sobre puerpério, estudem sobre amamentação, cuidados com o bebê, sobre o parto, se você, né, não pensou nisso ainda. E é um momento também de pisar no freio. Acho que se você é aquela mulher que não para quieta, trabalha, nessa hora é bom dar uma relaxada, segura um pouco, e é mais assim uma fase introspectiva para você se conectar, né? E acalmar o coração, as emoções, preparar a sua mente, né? Porque o parto em si, quando ele for ocorrer, isso também vai ser temas para próximos vídeos, mas a nossa cabeça influencia muito no momento do parto. Então, se você não tiver com a mente boa ali no momento, seu parto às vezes não vai fluir, né? Porque a nossa mente acaba bloqueando. Então, é muito importante você estar calma e preparada, né? Me preparei, estudei sobre aquilo, então você tá pronta. E preparação vale a gente lembrar que não é só pro parto normal, né? A mulher também pode se preparar. Se for a opção dela fazer uma cesárea, aí tá tudo bem. Ela pode se preparar, pode entender como funciona a cirurgia, o que vai acontecer, como que é o pós, porque a cesárea é uma cirurgia, né? É um procedimento cirúrgico. E aí, como que vai ser o pós dessa cirurgia, de quem que eu vou precisar ter do meu lado. Tudo isso a gente precisa também pensar, né? E eu acho que é isso, né? Durante a gravidez, assim, não existe procurar um profissional. Uma coisa muito importante, nossa, eu já ia esquecer. Fala pra gente, Dani, quais são os sinais de trabalho de parto nessa fase que a gente tem que prestar atenção. Bom, os sinais, eles são a perda do tampão mucoso, né? Então, aquele tampão, às vezes, ele sai de forma mais esbranquiçada, parecendo uma gosminha, às vezes pode sair com um pouquinho de sangue, o que pode indicar que a mulher já tá ali tendo um pouquinho de dilatação. Outro sinal são as contrações uterinas de forma mais frequente, então elas vão começar a vir mais dolorosas, com menos intervalos de tempo, né? Vão durar mais. Com um certo ritmo, né, também. Isso, geralmente elas entram ali em 3 contrações, um período de 10 minutos, mais ou menos, duram ali uns 30 segundos por aí, podem durar um pouquinho menos, um pouquinho mais. Temos também a perda do líquido, né, do líquido amniótico. Então, esse líquido, ele costuma ser de cor clara, a gente fala que ele lembra ali água de coco, né? E você tem que visualizar também se esse líquido ele saiu com sangue, se ele saiu esverdeado, com mau cheiro, né? Isso também vai indicar ali se você precisa ir com um pouquinho de urgência ou não para o hospital. Se ele tá clarinho, dá para ir com mais calma. Agora, se percebeu, não, tá com sangue, tá escuro, tá com odor, aí vai mais rápido para o hospital, porque, né, pode indicar algum problema.
verificar também movimentação fetal do bebê, tá mexendo, não tá, isso é importante acompanhar durante esse período também. E o que mais tô esquecendo? Não, acho que é Acho isso. que é isso. Prestar atenção São em algumas coisas, nessas coisas que a Dani falou. E aí, pra finalizar, assim, alguns sinais de alerta durante toda a gravidez, agora não só no terceiro trimestre. Então, sangramento vaginal, por qualquer motivo, gente. Sangrou, procura um médico. Melhor ser avaliado do que deixar passar alguma coisa. Então, sangramento vaginal, a partir do segundo trimestre, sentir menos movimentação fetal. Perder líquido Perder também, segundo líquido. trimestre não é normal, né? Sentir Pode indicar um trabalho de parto prematuro. dor de cabeça, então assim, uma dor de cabeça muito intensa, ou uma dor de cabeça aqui principalmente nessa região da nuca, ver pontinhos brilhantes, né, na visão, formigamento dos membros, febre é muito importante a gente prestar atenção, e aí é febre mesmo, tá? Não é o corpo mais quente não, é febre mesmo, ali a partir de 37,8, né, que a gente fala. E eu acho que é isso, assim, prestar atenção nesses sinais durante a gravidez e sempre que você tiver dúvida se alguma coisa tá normal, se não tá, que você não tá se sentindo bem, procura ajuda médica. Vai para um pronto-socorro, vai numa UBS, procura ajuda médica, fala com a sua equipe, porque a gente precisa tomar cuidado na gravidez. É um momento muito importante, é um momento de formação de um ser humano ali, tá começando a formar um bebezinho, tá? Vai sair uma criança dali de dentro. E você também precisa se cuidar, porque não adianta nada se largar na gestação e ficar lá, e aí depois vai ter um monte de problema. Então, é importante a gente se cuidar. E para se cuidar também fazer exercício físico, acho que a gente falou. E alimentação saudável, né? Beber bastante água e cuidar da mente. E cuidar da gente. Cuidem de vocês, sejam gentis com vocês mesmos. Eu sei que é difícil a gente aceitar que precisa dar uma diminuída no ritmo, mas sejam gentis, porque faz parte. E se você é um acompanhante, se você é da família, se você é rede de apoio, se você é vizinho, vamos evitar palpite, tá? A dica fica aí, vamos evitar palpite, porque não é agradável. A mulher já tá passando por um momento difícil, de muitas emoções, e uma coisa que eu gosto muito, que ficou muito marcada na minha gravidez, foi eu ter lido a frase assim: a mulher, ela nunca esquece como ela foi tratada durante a gravidez e durante o pós-parto. Ela não esquece, gente. Então, assim, se você vai fazer um comentário desnecessário, que você acha que pode machucar, que pode ser inconveniente, se ela não pediu a sua opinião, não vamos dar opinião. Ela só precisa de você ali do lado dela naquele momento, que é um momento que é difícil, que é importante a gente ter alguém junto com a gente, né? Então, mas evita palpite, seja do lado dela. E não contra ela, tá? Vamos evitar aí julgamentos também. Eu acho que é isso, né? Acho que é isso, e se ficaram dúvidas, quiserem mandar comentários, contar sua história, seu relato de parto, de gestação, pode mandar pra gente, a gente pode divulgar aqui depois, em próximos vídeos. E acompanhem a gente, sigam a gente nas redes sociais, podem entrar lá também, a gente divulga bastante coisa sobre os nossos serviços, se tiverem dúvidas pode mandar, que a gente com certeza vai ajudar vocês. É isso, se você tá vendo no YouTube, então ativa o sininho para você receber notificação quando a gente lançar os próximos vídeos. Se você tá vendo no Spotify, então salva, né, o podcast para você ter acesso e receber os próximos episódios. E de forma geral, curte, comenta, compartilha, até com o papagaio se você quiser, para a gente poder alcançar cada vez mais mulheres com esses temas que a gente vem trazendo, que são muito importantes. Sim, né? compartilhem com as mulheres que vocês conhecem, que estão passando por esse momento ou que pretendem engravidar também. Para os companheiros, companheiras, pessoas próximas, para eles entenderem o que você está passando também. Que tudo isso, na verdade, tem um motivo. Não é porque gestante é fresca, não. É verdade. Bom, a gente fica por aqui e a gente se vê no próximo episódio. Beijo!